você relembrar aquele episódio no Terceiro Tempo, em 2003, no programa do Milton Neves, quase teve briga, né, entre o Godoy e o Neto. E o Eurico Miranda também. Se você quiser, eu consigo falar agora. Então, vamos lá. Tem tempo ainda, vamos lá. Temos. Vamos lá. O que aconteceu? Foi no quadrangular final da Série B de 2003, né? Tava o Palmeiras, o Sport Recife, o Botafogo do Rio e o Marília, né? Que era surpresa pelo nome do clube, mas não pelos atletas que estavam lá, né? Tinha vários atletas de renome no clube. E a gente chegou no quadrangular final de uma Série B que tinha 22 equipes. Então era bem concorrida. Eu lembro até hoje que a gente foi no Parque Antártica e a gente precisaria ganhar do Palmeiras no Parque Antártica, né? Para ter uma condição bem melhor para lutar pelo acesso. Nós acabamos perdendo esse jogo 2-1, se eu não me engano. E aí, eu no final e lembro bem que nesse final de semana não teve nada, a rodada do Brasileiro da Série A. A seleção brasileira ia jogar no domingo, se eu não me engano. E eu lembro bem que o Roberto Tomé veio me entrevistar e perguntou se a gente teria chance. Eu disse que a gente teria chance, desde que o Botafogo não fizesse um jogo de compadre junto com o Palmeiras. E o Roberto Tomé perguntou para mim por quê. E aí eu acabei, sabe, você tá no calor da partida, eu acabei falando o quê? O jogo Botafogo e Marília no quadrangular antes, teve 2 quadrangulares. O antes era para definir quem eram os 4 que ia lutar para subir. O Botafogo tinha nos ligado para a gente fazer um jogo, né, de empate. E a gente falou que não, porque a gente queria jogar, a gente também estava classificado e a gente tinha o nosso bicho. E o Roberto Tomé pegou, estava tomando lá, e antes disso, o Roberto Tomé falou assim: você gostaria de ir no programa do Terceiro Tempo? Eu, de prontidão, falei assim: lógico, sim. Só que a água do chuveiro começou a cair, fui refrescando a mente e falei assim: peraí, eu não ganhei o jogo, eu não fiz gol. Posso ter tido feito uma boa partida, mas não ganhei o jogo, não fiz gol. Por que eu vou no programa? A água foi caindo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui falar? Aí eu lembrei que eu fui falar. Só que nesse dia, eu dei sorte porque foi o dia que eles conseguiram levar o Eurico Miranda. Se eu não me engano, eles pagaram 1 milhão para ele lá no programa. Ele nunca ia. E esse dia, então, foi Paulo Roberto Martins, Rô Godoy, Osmar de Oliveira, o Neto. Todo mundo queria falar com o Eurico. E aí chegou no momento que eu falei assim, eu tava na cadeira, parecia que eu tava na cadeira elétrica, cara. Juro pra vocês. Eu tava me sentindo assim. De repente, como eu comecei a falar, o Eurico Miranda veio me proteger, tipo assim, o garoto tá falando uma coisa que acontece no futebol, mas ninguém tem coragem de falar. Pra quê? Quando ele falou isso, todo mundo falou, você que faz isso, não sei o quê. O Godoy começou a falar com ele, o Neto, eu falei assim, tomara que eles continuem assim. Tomara que nem volte para mim as perguntas. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles começaram a entrar numa discussão de que o Eurico defendia muito o Vasco, que fazia isso e aquilo, e eu acabei passando despercebido dessa... Não foi uma denúncia, foi uma entrevista infeliz, né? E depois dessa entrevista, eu tive evolução, né? Me calava, pensava 2 vezes. Enfim, faz parte, né, da carreira do atleta. Às vezes a gente sai de cabeça quente e acaba falando algumas groselhas que a gente... Lá na frente a gente aprende, evolui, e graças a Deus hoje a gente é mais centrado nessas coisas. Tá aí, então, ó, o experiente galego, que passou poucas e boas, mas agora já tá bem experiente nessas situações. E esse dia aí o bicho pegou mesmo, hein, cara? Pegou, o Neto e o Godoy, nossa, ali parecia... Verdade, Vladimir, verdade. Não sei, conta pra gente, teve algum bastidor ali que a gente não viu, Galego, ou no intervalo, os caras se engafinharam? Conta pra gente aí. No intervalo, o Milton Neves falou, contém os ânimos, a gente não pode passar de uma coisa que fica vergonhosa. Uma coisa é discutir, outra coisa é você ser agressivo. Eu não quero ninguém agressivo, então ele pediu pro Neto, pediu pro Godoy. O Eurico, cara, assim, ele não muda o semblante dele, é impressionante. Ele é provocativo, ele era daquele jeito provocativo, com palavras que davam uma rasgadinha, mas sempre a postura dele não mudava. Ele jamais, assim, era assintoso de agressivo para cima de alguém. Agora,
o pessoal, assim, o Godoy e o Neto estavam, assim, abismado com essa coisa dele falar que era normal, de que tem esquema mesmo, que o garoto disse uma coisa que acontece, mas ninguém tinha coragem de falar, né? Então, nos bastidores, o Milton Neves teve que entrar no meio e pedir para eles ter calma, que a discussão faz parte, mas não gostaria de agressividade. Ele não permitia agressividade. Ele teve o oba-oba lá, a rapaziada deu uma separada, porque tava eu, o Baiano, eu esqueci o outro atleta, né? Tava eu, o Baiano, mais um, e a gente também tava ali entre eles ali, né? Mas, assim, para mim, particularmente, foi muito bom quando o Eurico Miranda veio falar assim, o garoto tá falando uma coisa que acontece, porque daí tiraram o foco do que eu tinha que falar, porque tinha o cara do STJD, se eu não me engano, Luiz Sveiter, se eu não me engano, e ele ia vir com tudo, porque o pessoal de Marília já tinha me alertado, né? Ele vai vir com tudo, vai querer que você pegue pena. Eu também fui muito hostilizado lá no Caio Martins, no jogo, nem poderia ser diferente, né, cara? À noite, eu fui apredejado o ônibus, e no jogo lá, eu falo para você, passei poucas e boas. Caio Martins lotado, tudo de ruim que eu acho que um atleta tem que ser hostilizado, eu acho que eu passei. E foi uma experiência assim. Depois você, né, você fica resiliente a várias coisas, mas eu falo para mim assim, no jogo lá foi difícil. Agora, no programa, cara, sinceramente, eu criei um monstro, me preparei com humildade para qualquer tipo de pancada, e quando o Eurico entrou e começou a falar, ficaram só eles discutindo, cara, aí eu aliviei, fiquei tranquilo, foi até o final do programa, e eu nem mais tive a participação. Olha aí, as histórias desse programa que ficou aí marcado realmente da memória. Eu sempre, toda vez que fala do Galego e tal, isso vem na memória, não tem jeito. Porque ficou marcado ali naquele momento, todo mundo falando, o Eurico na briga. E são os bastidores, mais bastidores que o Galego nos trouxe aí. Mais alguma, meus amigos? Ou podemos encerrar? O Beto tá olhando assim, ó, atônito. Não, foi, cara, é fantástico. Histórias do futebol, isso é maravilhoso. Sim.